eu sou a Thelma e hoje é dia de William Faulkner e o Som e a Fúria, nossa leitura clássica do mês de setembro. Eu já me antecipei no domingo passado falando desse autor, mas eu vou complementar hoje para nos ajudar nessa leitura. Mas antes de dar sequência, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo. William Faulkner, eu ouvi falar tanto dele, eu ouvi falar tanto do Som e a Fúria, mas ouvi falar que é muito bom e muito difícil, né? Que, de repente era melhor começar pelos contos, para que você fosse se acostumando com esse estilo e depois entrar no Som e a Fúria e coisas do gênero, né? E esses comentários começaram a me preocupar. Eu falei, santo Deus, o que eu faço? Por isso, eu acabei ficando curiosa. Será que eu dou conta? Será que é uma leitura que vai fazer sentido para mim? Será que eu vou conseguir? Levar essa leitura até o final? Que eu vou acabar ficando mais preocupada e cansada de decifrá-la do que qualquer outra coisa? Bom, isso foi interessante, porque me motivou a começar o quanto antes. Tanto é que eu fiz uma coisa bem diferente. Ainda no mês passado, no domingo passado, eu já comecei a falar do William Faulkner. Então lá, gente, tem uma biografia bacana. Eu vou deixar o link aqui na descrição para o vídeo anterior, porque já tem informações bem importantes também sobre o começo dessa leitura. Então vale a pena vocês conferirem. Hoje eu quero complementar um pouquinho mais a história do William Faulkner e essa agradável surpresa de descobrir que não é tão difícil assim. Surpresos? Não é! Não sei se eu fiz um monstro, né? Eu pintei uma situação tão adversa que eu me preparei tanto para a coisa que quando ela aconteceu ou está acontecendo, não é tão terrível assim. Pelo contrário, ela é instigante, ela te obriga a prestar atenção. É uma leitura atenta, não é aquela leitura que você faz pensando na morte da bezerra. Não! Você tem que estar prestando atenção no que você... E assim, é meio que natural isso. Porque como ele mistura estilos, parágrafos muito diferentes, sem pontuação, pulos cronológicos, e cada narrador dele tem uma característica peculiar e você tem que se adaptar àquele narrador, isso te obriga a mergulhar 100%. Então é uma leitura muito interessante. Essa coisa de você ficar 100% focado numa coisa só, ela é muito tranquilizante, é quase meditação. Então, ler o William Faulkner, gente, é muito legal. O Som e a Fúria está sendo muito divertido. Tem uma pegada de humor, uma certa ironia, umas colocações assim. Como essa história tem um monte de gente aí envolvida, é muito legal. Bom, vamos lá. William Faulkner. Deixa eu começar por partes. Precisava falar para vocês que ele foi um cara muito premiado. Então, não sei se eu quero ler o Som e a Fúria. Pense bem, pense duas vezes aí, porque o cara ganhou nada mais nada menos que um prêmio Nobel e 2 prêmios Pulitzer. Ou seja, ele é bom, não é só a minha opinião ou de uma meia dúzia aí na internet, que não é meia dúzia, né? Muita gente. O cara marcou o século XX com a sua escrita, com esse fluxo de consciência no estilão dele, né? Então tem parágrafos, gente, que você tá lendo e assim, totalmente desconexas as coisas, o que é muito interessante, devo dizer. E divertido. Então vale a pena. Aqui no final do vídeo, se der tempo, eu vou ler um pedacinho do discurso dele no Prêmio Nobel, que é muito inspirador. É assim, você entende o sentido da vida. Sabe, é uma palavra de esperança, esperança no homem e o sentido mesmo. No caso dele, ele fala um sentido para os escritores, mas é um sentido para todo mundo. Eu achei muito interessante. Então esse é o William Faulkner, um cara que consegue aí criar com uma originalidade muito grande uma obra interessante e que eu prevejo que tenha
muitas camadas, tá? Então, nessa primeira leitura, eu tô conseguindo decifrar um pouco da trama, da personalidade desses personagens que ele criou aqui. Ele criou tudo, ele criou a cidade, né, o condado e tudo mais, onde ele coloca a família Compson, e é sobre essa família que a gente vai conhecer a história no Som e a Fúria. Então a gente tem essas 4 fases na narração, ou 4 partes. A primeira narrada pelo Benji, que eu já terminei. Essa história começa em 7 de abril de 1928, ele tá com 33 anos. Só que aí ele fica pulando no tempo e ele tem um comprometimento intelectual. A narrativa dele é extremamente simples, sem pontuação nenhuma. E você, para saber em que tempo que ele tá, pegue os personagens que estão na cena. Aí você começa a sacar. Ah, mas não tenho certeza disso, não tenho certeza daquilo. Ah, tudo bem, normal, ninguém tem. Meu namorado também tá lendo, ele tá um pouquinho atrás. Como eu já tinha passado por essa primeira parte, ele me perguntou: quem é esse Luster, ou Luster, não sei como a gente pode pronunciar, aqui na história, né? Falei, é o filho da Dilsey. Tadã, errei! Ele é neto da Dilsey, a Dilsey. Ela vai ser a 4ª narradora da história. Na verdade, ela não é narradora. Na 4ª parte é o William Faulkner, mas o foco é nela. Ela é a matriarca dos empregados ali. E ela tem 3 filhos e um neto, que é o Luster. Então, falei errado pro meu namorado, mas tudo bem. Ele assiste o vídeo agora e corrige. Aí vem uma segunda parte, aí volta-se no tempo. Vamos para 1910, em junho. E quem tá narrando é o Quentin, que é um cara, o filho mais velho que foi para Harvard. Você vai descobrindo aos pouquinhos, eu também já terminei essa parte. Olha só, não é tão difícil assim, eu tô no começo da leitura, assim, supostamente o começo do mês, a gente vai conhecer o autor para começar a ler e eu já terminei a segunda parte. Eu tô quase chegando na metade do livro. Ela transcorre muito bem essa leitura, né? Surpreendentemente. Pois é, esse Quentin, vocês vão descobrir, eu vou dar aqui um spoiler, mas é um spoiler que se vocês leram qualquer coisinha sobre o livro, vocês já descobriram, porque todo mundo diz isso. Ele é um neurótico suicida. Então, você vai ficar com ele durante um dia de 100 páginas aí, onde ele também usa pra caramba esse recurso do fluxo de consciência. E aí é bem interessante, porque é bem diferente do Benji, do primeiro. Já saquei, não sacou nada. Quando começa a narrativa do Quentin, você fica, oi? Ele tem uns fluxos de consciência meio fora do fluxo, assim, sabe? Uns parágrafos gigantes, sem nenhuma pontuação, mas que você vai pegando também. E olha que genialidade do Faulkner, né? Ele consegue construir personagens que narram de formas muito diferentes, sabe? Você vai conhecendo a personalidade deles e vai conhecendo essa narrativa diferente. Olha que trabalho refinado dele, né? Bom, eu consigo falar dessas 2 primeiras partes, que é exatamente no ponto que eu estou. Agora eu vou começar a terceira, que é o Jason, que é um dos vilões da literatura inglesa que eu vou conhecer nas próximas páginas, né? E por último, como eu disse, é o Faulkner. E ainda existe um apêndice, que vai falar da família toda, tal. Outra coisa interessante é conhecer os personagens que não têm voz na narração. E eu tô falando do pai, da mãe, da Cady, nossa, a Cady, que é a heroína da história. E a Quentin, e aí vai, um monte de gente, incluindo a própria Dilsey, a família dela, e aí vai um monte de gente, os amigos deles. Mas, focando no pai e na mãe e na Cady, a narração de cada um desses narradores, personagens, né, nos contam essas personalidades, uma mãe egoísta, muito orgulhosa, né, que se acha o máximo, que não gosta de ninguém no fundo, só do Jason, que é o piorzinho de todos. O pai, que a gente vai, assim, isso ainda não ficou claro para mim nessas 2 partes, mas ao que parece o pai
também um alcoólatra problemático, que talvez dê motivos aí para o tal do suicídio do Quentin, eu ainda não sei. E assim vai, gente. Então, narrando ou sendo narrado é uma riqueza de personagens e a gente vai conhecer a alma humana. Mais do que uma trama, e tem trama pra caramba aqui, a gente vai conhecer a alma humana. E isso me leva, ao discurso do Faulkner no Prêmio Nobel, onde ele dedica, quer dizer, ele primeiro reconhece que é a obra dele que está recebendo aquele prêmio, e ele vai fazer o discurso para o jovem escritor e escritora, que ele acha que naquele momento está esquecendo qual é o ponto central da literatura, né? Que é falar sobre amor, por exemplo. E na verdade eles estão falando sobre luxúria, falando sobre derrotas em que ninguém perde nada de valor, sobre vitórias sem esperança e o pior de tudo, sem piedade e compaixão. Então é para esse escritor que perdeu o fio da meada que ele está escrevendo. E aí eu vou ler só o finzinho então desse discurso memorável, né? Ele vai falar que ele não quer acreditar no final da raça humana, né? No fim do homem, porque ele se recusa a acreditar nisso, né? Então vamos lá. Creio que o homem não irá meramente perdurar, ele triunfará, ele é imortal, não porque dentre as criaturas tem ele uma voz inexaurível, mas porque ele tem uma alma, um espírito capaz de compaixão e sacrifício e resistência. O dever do poeta, do escritor, é escrever sobre essas coisas. É seu privilégio ajudar o homem a resistir, erguendo seu coração, recordando a coragem e honra e esperança e orgulho e compaixão e piedade e sacrifício, que tem sido a glória do seu passado. A voz do poeta necessita ser não meramente o registro e testemunho do homem. Ela pode ser uma das escoras, o pilar para ajudá-lo a subsistir e prevalecer. Eu achei isso muito bonito, o discurso todo é muito bonito, vocês encontram na internet, tanto o vídeo dele, o áudio, na verdade, desse prêmio Nobel, quando ele vai receber e faz o discurso, como também a transcrição, talvez a transcrição seja mais fácil. Eu tentei ouvir esse áudio, foi um tanto complicado, mas, gente, é um livro intrigante, é um grande jogo, é um grande quebra-cabeças, que você precisa encaixar as pecinhas. Não se desespere se você não encontrar uma ou outra, porque ele fez proposital isso. Você não vai encontrar todas. Então isso vai te instigando a continuar lendo, a mergulhar nesse universo ficcional, de um condado ficcional, de uma família ficcional totalmente disfuncional, mas que talvez reflita uma sociedade disfuncional. E é isso, né? Essas camadas, além da gente descobrir todo o desenho dessa quebra-cabeças, a gente vai descobrir o que tem por trás dele, em cada camada, em cada personagem. Então, é um grande convite a vocês a se juntarem a essa leitura de O Som e a Fúria, de William Faulkner, no mês de setembro. Então é isso, e eu vejo vocês no próximo vídeo.